Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente no BDR Day. Meu nome é Gabriel Raoni, sou sócio da IP há 11 anos. Estou aqui com o Rodrigo também, que faz parte da equipe de investimentos da IP há mais de 3 anos. E a gente trouxe a Patrícia Munerato. A Patrícia é PhD em infectologia, para trazer um tema bem interessante para vocês, para a gente conversar um pouco mais, entender os efeitos da pandemia dentro do mercado de medicamentos, dentro do mercado de medicina diagnóstica. E eu acho que a melhor analogia que eu posso fazer para esse impacto, para esse efeito, é a analogia do asteroide. Né? Imagina que um asteroide tivesse atingido a Terra e matado parte da população. Anos depois, o nosso mundo teria investido muito mais em satélites e sistemas de defesa, estaria muito mais apto a detectar novos asteroides e proteger o nosso planeta. E essa analogia se encaixa perfeitamente para a tragédia que aconteceu com o Covid. O Covid também foi um grande acelerador de tendências dentro da medicina. Então, dentro dessa tragédia toda, há um lado positivo, né? Há uma questão de aceleração de tendências. Então, acho que é muito legal te estar conversando com a Patrícia a respeito disso. Né? Patrícia, se pudesse apresentar e depois a gente entrar nessa parte de perguntas sobre esse tema tão rico. Ótimo. Bom, boa tarde para todos. É um prazer enorme estar aqui e falar um pouco sobre esses temas. Bom, eu sou Patrícia Munerato, sou farmacêutica bioquímica de formação, fiz mestrado e doutorado na área de doenças infecciosas, trabalhando bastante com biologia molecular. E depois dessa jornada acadêmica, eu comecei a trabalhar na indústria, na Applied Biosystems, né, que é uma empresa que foi adquirida depois aí, ao longo do caminho, pela Thermo Fisher Scientific. Então, eu comecei como especialista de aplicações, depois fui movendo em diversas posições e passando por várias aquisições também ao longo de 18 anos que eu trabalhei na Thermo Fisher Scientific. E nos últimos 4 anos eu dirigi a 2 divisões que são bastante focadas aí nos temas que nós vamos falar hoje, que é análise genética e sequenciamento de nova geração. E mais recentemente movi esse ano, né, para a Danaher na empresa Cepheid, que é uma empresa do grupo Danaher que está 100% focada no diagnóstico molecular point of care. Então, acho que vamos bater um papo bem interessante hoje. Bacana. E Danaher e Thermo Fisher foram 2 empresas que fizeram parte da carteira de investimentos da IP. E a gente conhece, né, sabe que essas empresas são grandes fornecedoras de equipamentos para biofármacos, né, para medicamentos biológicos. Então, elas foram muito importantes nesse período de Covid. E a gente observou, né, uma expansão de capacidade brutal dentro desse mercado para que as vacinas fossem produzidas e o mundo pudesse aí virar essa página em relação a essa doença. Se pudesse explicar para o ouvinte que não conhece muito bem esse mercado, o que é um biofármaco, o que é um medicamento biológico, qual a diferença dele sobre um medicamento simples, uma molécula simples? Ótimo. Bom, um biofármaco, ele se diferencia de um medicamento convencional, porque ele tem sempre uma fonte biológica, né? E o que a indústria farmacêutica fez ao longo dos anos foi mimetizar, né, o que acontece em vivo na indústria, ou seja, ela tenta reproduzir esse processo biológico através de uma bactéria, né, que ela reproduz ali em escala industrial, ou uma célula, pode ser uma célula de mamífero, uma célula humana, onde ela tenta replicar aquele processo biológico para conseguir a molécula, né, que é o alvo ali do tratamento. Então, um grande exemplo disso é a insulina, né, que está no mercado desde a década de 80, né, ou seja, biofármaco não é algo novo, é um processo de produção que já é estabelecido na indústria farmacêutica globalmente, mas que, sem dúvida nenhuma, tem acelerado de uma forma muito rápida, principalmente nas 2 últimas décadas, né, eu diria.
E por que acelerou nas últimas 2 décadas? Eu acho que é um conjunto de fatores de aceleração, de conhecimento mesmo, né? Que veio da área acadêmica e está tomando agora um espaço dentro da área industrial. E esse conhecimento ele passa por alguns temas que nós vamos falar hoje aqui, né? Por exemplo, toda a revolução genética, né? O primeiro genoma humano sequenciado há mais de 20 anos atrás. O que se fez com esse material? Desde então, a gente vem traduzindo, né, o sequenciamento, entendendo cada vez mais detalhes, e como cada gene tem uma função, né, cada parte do genoma tem uma função para exercer ali a produção de uma proteína. Se essa proteína está defeituosa, isso pode ser a causa, né, de uma enfermidade, de uma manifestação biológica. E a ideia do biofármaco é corrigir, né, ou suprir algo que o organismo esteja deficiente. Então, tem várias moléculas, né, hoje que são produzidas dentro desse processo que chamamos de bioprodução. A insulina eu já comentei, anticorpos monoclonais que são usados para vários tipos de tratamento, inclusive câncer, hormônios de crescimento, todas essas são moléculas que vêm de um processo de bioprodução. E, Patrícia, toda essa expansão de capacidade que foi observada no mundo, inclusive no Brasil, né, de fabricação de medicamentos biológicos, de vacinas, o que isso pode trazer de benefício para o mundo no desenvolvimento de novas drogas, na diminuição das fricções para você produzir e testar um medicamento novo e trazer ele ao mercado? O que isso pode trazer de benefício? Né? O time to market para trazer um medicamento novo pode ser reduzido? A gente pode ter um benefício disso para a sociedade daqui para frente? Sem dúvida, né? Eu acho que isso foi o grande avanço aí que a indústria viveu, né, com a pandemia. Olhando para trás, né, há 2 anos, quando tudo começou, a gente passou por vários gargalos, né? Desde plásticos, faltou plástico no mercado, né? Em diversos passos dentro da produção industrial, o plástico é necessário e não tinha plástico no mercado, então esse foi um gargalo. Então, o que mudou? Mudou que hoje já se tem uma cadeia muito mais otimizada para a produção, né, desse determinado item que é necessário em toda a cadeia produtiva. Outros gargalos aconteceram, né? Então, a própria falta de mão de obra especializada, quando a gente precisou produzir isso de forma regional. Então, claro, a gente tem os hubs de produção das indústrias multinacionais, mas num dado momento, aquela capacidade precisou ser expandida e não dava para ficar só naquele local, não era mais uma questão de espaço, né? Eu precisava ampliar isso regionalmente, geograficamente. Então, isso também foi um outro avanço. Hoje a gente já vê uma cadeia de produção muito mais global, né? E isso é um enorme benefício para atender qualquer outra demanda futura. Então a gente começa desde do suprimento, né, de raw material, ou seja, de material bruto mesmo, para sustentar a cadeia produtiva, até a indústria em si, né, a localização da onde ela está, a mão de obra, o expertise gerado ali, a planta, né, implementação de novas plantas e essa expansão que ocorreu de forma global. Então, eu acho que, olhando tudo isso, hoje nós estamos, obviamente, prontos, né, para atender qualquer futura demanda de vacinas, né, mas não só vacinas, porque ao fazer vacinas, essas cadeias produtivas estão preparadas para atender novos fármacos, né, novas classes de fármacos que virão por aí. Bom, Patrícia, e falando de vacina, né, um outro ponto interessante é a validação que a tecnologia do mRNA, né, do RNA mensageiro, teve durante essa pandemia, né? A própria Moderna, né, que é super pioneira no mRNA, ela foi fundada há mais de 10 anos, né? Só que só agora, com a pandemia do coronavírus, que a tecnologia que
que ela usa, que é o RMNA, ela foi validada, né? E uma coisa interessante disso é que o pipeline de novas drogas, de inovação, da Moderna, da BioNTech também, que é outra pioneira de mRNA, a gente viu uma explosão assim, de novas indicações. Então tem coisa para oncologia, para HIV, para doenças raras e etc. Né? Eu queria te contar o quanto que esse sucesso que o mRNA teve, né, contra o coronavírus, né, o quanto que isso pode ser traduzido também nessas novas indicações, como por exemplo HIV. Ótimo. Isso é algo que a gente vai ver, né, acontecer agora de uma maneira muito mais rápida, e as razões elas são muito simples, né? Eu vou aqui replicar algo que eu ouvi do casal de cientistas da BioNTech, explicando quais são os próximos passos da empresa daqui para frente. Então, claro, eles tiveram uma explosão de lucratividade com a vacina do Covid. E isso, há 2 anos atrás, investimento para eles era um grande gargalo, né? Porque vocês imaginam que eles tinham que buscar esse investimento e fazer ciência ao mesmo tempo, e os investimentos eles vinham de múltiplas fontes, né? Então, gerenciar tudo isso era algo complexo que tirava o foco, né, do core da empresa, que era desenvolver novas drogas nessa classe, né, de RNA mensageiro. Hoje isso mudou, esse cenário é completamente diferente. Então, usar, né, esse sucesso que está sendo a vacina e reinvestir na continuidade da pesquisa de novas drogas no pipeline só acelera esse processo. Então, número 1 é a parte financeira. Eu acho que a gente agora tem um caminho muito mais rápido, né, para dar seguimento a esses estudos. Número 2, eu acho que a gente provou, né, com a vacina, que a tecnologia ela é eficaz. E a gente provou algumas coisas, né, com essa tecnologia. Por exemplo, o meio que o RNA é administrado, né, numa vacina, por exemplo. Pouca gente fala disso, né, mas ele é tão importante quanto a tecnologia do RNA mensageiro, que são partículas, né, lipídios e nanopartículas que se moldam de tal forma a permitir que o RNA fique estável dentro dela e que atinja a célula de uma maneira preservada e que consiga liberar esse RNA, né, no citoplasma celular de uma maneira extremamente eficiente. Isso é uma mágica, né, que há 20 anos atrás era um grande desafio. Passamos aí vários anos tentando diferentes tipos de molécula, diferentes composições, e muitos resultados negativos, né, de que o RNA se degradava ao longo do caminho, ou a molécula que englobava, né, que é o que a gente chama de lipídio, nanopartícula de lipídio que engloba esse RNA, elas não eram eficientes. Então, com a vacina e com o sucesso da vacina, provamos que o veículo ele é eficiente, ele está estabilizado para uma molécula desse tipo. Então, poxa, um caminho enorme aí já validado. Isso abre caminho para que outros RNAs possam ser inseridos no mesmo contexto. E a outra parte é a própria técnica, né, de produção toda a cadeia produtiva dessa nova classe de drogas, né, que eu estava mencionando lá no início. O biofármaco tradicional é aquele que usa bactérias, células na cadeia produtiva para gerar aquela molécula-alvo, né, que vai ser comercializada. Quando a gente fala de droga de ácido nucleico, né, que é esse RNA mensageiro, uma nova classe, ele pode ser sintetizado sem a necessidade de fontes biológicas. Então, isso otimiza, né, o processo produtivo, que é muito mais barato, ele é muito mais eficiente e rápido.
Então, vocês imaginam que para produzir uma vacina que depende de uma célula ou de uma bactéria, a gente tem que esperar o processo biológico acontecer, né? Não dá para acelerar isso. A indústria mimetiza o que acontece em vivo. Quando a gente passa por um processo sintético, que é o caso do RNA, é uma produção de uma molécula sintética. Então, isso é rápido, pode ser escalável e muito mais barato. Tem várias outras vantagens, por exemplo, um processo produtivo como esse, por não mexer, né, por não trabalhar com células ou com bactérias, minimiza demais a parte toda de contaminação, né? Então, é um processo muito mais limpo, é um processo replicável, e é um processo também que lá no final diminui muito reações adversas, né? Porque todo o processo ele é mais limpo, ou seja, não tem ali resíduos celulares, etc., que pode provocar uma reação inesperada no produto final. Então, a tecnologia em si, ela provou várias coisas, né? Com a vacina feita pela Pfizer-BioNTech, a Moderna, e que com essa efetividade, novas drogas no pipeline agora serão aceleradas para trazer essa tecnologia para vários outros tratamentos, como oncologia, infecções, outros tipos de infecção que podem ser tratados pela mesma técnica. Patrícia, saindo um pouco desse mercado de biofármacos e de vacinas, né, outra grande transformação que o Covid trouxe foi dentro do mercado de medicina diagnóstica, principalmente medicina diagnóstica molecular. O brasileiro, o mundo conheceu mais de perto os testes PCR, todo mundo já tem familiaridade com o nome. E a empresa até que você trabalha na atualidade, que é a Cepheid, faz testes PCR e faz testes PCR não centralizados, descentralizados, né? Point of care, que em 40, 45 minutos você já tem um resultado. E se pudesse contar um pouco para a gente, o que é esse teste, né? Qual é essa vantagem de você ter um teste tão efetivo assim, na ponta, saindo tão rápido, né, para o paciente. E né, desde 2019 a Cepheid teve uma expansão de 5 vezes a sua capacidade instalada. Né? O que isso traz de benefícios, né, para o mundo? Ótimo. Eu começaria explicando um pouco sobre a diferença, né, da PCR, que é um teste diagnóstico molecular, com outros testes tradicionais. Né? Eu poderia citar aqui um exemplo da cultura celular. Então, vamos imaginar que um paciente chega com uma infecção bacteriana e não se sabe ao certo o que é. O clínico, o médico, ele tem 2 caminhos. Né? Ele pode pedir um teste diagnóstico convencional, que é uma cultura bacteriana que pode demorar até 7 dias para ficar pronta. Ou ele pode ter o teste molecular, que vai ficar pronto, né, como você bem disse, em 30 minutos, 45 minutos. Existem várias tecnologias, né, não vou entrar em detalhes, mas sim, pode ficar pronto em 30 minutos. Qual a diferença, né, quando a gente compara esses 2 cenários? O teste molecular, que é a PCR, ele possibilita uma tomada de decisão muito mais rápida pelo clínico, né, com um diagnóstico muito mais preciso, porque a sensibilidade, a acurácia é altíssima de um teste como esse, então ele tem certeza, né, do que ele está recebendo como resultado, e ele pode tomar uma conduta que pode salvar a vida do paciente. Então imagina uma infecção, o paciente está com uma infecção, demora 7 dias, ele pode, no meio do caminho, tentar o antibiótico errado, né, e não vai ser eficiente, o paciente vai sofrer com isso, não vai ser curado e pode vir a óbito, né, dependendo da gravidade. Ao passo que o diagnóstico rápido possibilita o tratamento assertivo. Ele não vai, né, fazer ali um teste de qual antibiótico vai ser eficaz, ele vai ser certeiro, né, nesse teste, nesse tratamento. E, claro,
que a gente tem no final? Um desfecho muito superior, né, da qualidade de vida do paciente e da cura, né, da enfermidade que ele trazia. Então, o que a gente vê é que o que a pandemia acelerou, né, e o que a PCR traz para o mercado de uma forma hoje muito mais ampla é o acesso, né? Então, a gente tem, de novo, não é uma tecnologia nova, está no mercado há muitos e muitos anos, mas hoje a base instalada que se criou globalmente, e no Brasil não é diferente, possibilita o acesso a esse diagnóstico. E são inúmeras enfermidades que podem ser diagnosticadas, né? HIV, HPV, hepatites, isso só falando de doenças infecciosas. A gente também pode diagnosticar oncologia, né? Câncer, através da PCR. Então, a base instalada atual, ela possibilita fazer cada vez mais testes rápidos, né? E levar o diagnóstico para perto do paciente. Que no final do dia é isso que é point of care, né? É levar o teste aonde o paciente está. E com isso o diagnóstico ser utilizado para o melhor desfecho para o paciente. Como você bem citou, né, a medicina diagnóstica molecular ela é muito eficiente para doenças virais, doenças infecto-contagiosas. Mas você também mencionou oncologia, né? Com essa expansão brutal de capacidade, você acredita que o leque de testes tende a aumentar? A medicina diagnóstica molecular, que é muito precisa, ela vai conseguir atingir novos tipos de doenças e facilitar a vida do paciente para novas comorbidades, novos tipos de doenças que podem vir? Sem dúvida nenhuma, né? Um bom exemplo para isso seria, por exemplo, leucemia mieloide crônica, né? Que é possível fazer o diagnóstico, é feito, inclusive, através de PCR, e não só o diagnóstico, é o monitoramento do tratamento, porque a partir do momento que o paciente começa a ser tratado, a leucemia tem uma característica, né, que você precisa monitorar se aquele nível de células cancerosas está diminuindo, né? Esse é o objetivo do tratamento. E para isso você precisa quantificar essas células ao longo do tratamento. Então, para isso também serve a PCR, ela quantifica, né, esse sucesso do tratamento. E tem um ponto, né, que eu acho que é importante também mencionar, não só o acesso da base instalada, essa popularização da PCR, que eu acho que trouxe duas consequências positivas no mercado, né? Uma delas é a educação. Então, hoje, tanto o médico quanto o paciente entendeu que pode ter um diagnóstico rápido, né? Quando a gente vai fazer teste de Covid, a gente pergunta, fica pronto hoje, né? Eu quero meu resultado hoje. Pela ansiedade, pela própria conduta, o que eu faço se eu tiver contaminado, né? E isso, em todas as enfermidades, também é real. Imagina o paciente com leucemia, né? Diagnóstico, ainda mais ansiedade, o clínico quer saber, o paciente quer saber, quanto mais rápido, melhor. O monitoramento também, é muito melhor ter isso de uma maneira rápida, né? E aonde o paciente está, para ter a conduta mais assertiva. Então, esse é o ponto número 1, educação do mercado, né? Todos fomos educados a ter o diagnóstico, a saber que existe o diagnóstico rápido e preciso. E o outro ponto é o custo, porque hoje a oferta, né, de testes PCR no mercado aumentou de uma maneira exponencial, né? Hoje são mais de 100 players no Brasil, por exemplo, oferecendo testes como esse. Com uma oferta tão grande, custo diminui, né? Então, isso também é uma vantagem muito grande. Isso tende a popularizar mais essa tecnologia. E um outro tema legal também que é bem correlacionado com vacinas, com medicamentos biológicos, é o sequenciamento genético, né? Porque, de certa forma, ele permite que você faça vacina e biofármacos. A tecnologia de sequenciamento ele vem melhorando de forma recorrente, né, em termos de custos, de eficácia, de tempo que você demora para sequenciar um genoma, e existe uma elasticidade de preço, né? Quanto mais barato for para sequenciar um genoma,
mais aplicações eventualmente podem surgir e mais dia a dia, assim, mais mundano pode se tornar o sequenciamento genético por si só, né? Eu queria te perguntar será que a gente está próximo de um patamar de preço que comece a fazer sentido existir mais diagnósticos dia a dia para a população? Entendeu? Você está mais próximo da gente aqui. Eu acho que esse é o caminho, sim, né? Essa revolução genética, eu acho que o grande protagonista aí foi o sequenciamento genético, né? Que possibilitou desvendar, né, essa sequência de letras e tudo que veio depois a gente deve ao sequenciamento. E quando a gente olha isso fora da pesquisa, né, como é que está sendo aplicada essa tecnologia na prática, na clínica, né, as aplicações diagnósticas, por exemplo? Já se tem muito, mas ainda é restrita, né? Então, não é qualquer hospital que tem lá o seu sequenciador oferecendo testes genéticos, e por conta disso, a gente quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? A gente não tem mais, porque tem ainda poucas aplicações, ou não tem tantas aplicações porque não tem disponível a tecnologia. A minha visão é que o aumento de aplicações e o aumento da necessidade desse tipo de diagnóstico vai fazer o drive para o aumento de demanda, né, do sequenciamento genético. E esse aumento de demanda, obviamente, vai diminuir preço, o que vai possibilitar levar a tecnologia para muitos outros lugares. E quando eu falo de aplicação, são inúmeras, né, possibilidades. Então, de novo, oncologia é uma delas, né? Por que o sequenciamento é importante para a oncologia? Porque quando a gente olha hoje o pipeline de drogas da indústria farmacêutica, em oncologia, mais de 50%, eu diria até mais, 70% são drogas de medicina personalizada, terapia-alvo. O que significa isso? Que ao desenvolver a droga, a indústria teve como alvo uma sequência genética que gerou um tipo de câncer, né? Então, a ideia é produzir um medicamento que vai atacar câncer específico, né? Um perfil genético de um câncer específico. Se o paciente não tiver aquele perfil, a medicação não funciona. Isso é medicina personalizada. É chave e fechadura. O medicamento tem que encontrar o alvo, né, e encaixar para ser efetivo. Então, sabendo que a indústria está com esse pipeline acelerado de drogas, né, de terapias-alvo, o sequenciamento genético vai ser cada vez mais necessário. Não faz nenhum sentido eu usar um tratamento que é caro, né, um investimento alto ainda, se eu não fizer um teste para saber se aquela medicação vai funcionar. Então, essa é uma demanda clara, né, para o sequenciamento genético. A gente chama isso até de companion diagnostics, ou seja, o tratamento tem que vir acompanhado do diagnóstico. E isso é feito através de sequenciamento. Uma aplicação muito clara são doenças genéticas raras, né? A gente tem aí uma infinidade de doenças, desde rins policísticos, por exemplo, né, o que leva a um agravamento para transplante renal, hemodiálise. Isso tem um fundo genético, né, e isso pode ser diagnosticado precocemente. Inclusive para população que está tendendo a ter filhos cada vez mais tarde, né, a programar essa fase da vida, também está se popularizando muito. Então, eu posso, por exemplo, sabendo que eu carrego essa herança genética, eu posso prevenir, né, se eu for fazer, por exemplo, uma inseminação artificial ou, né, uma fertilização in vitro, que o embrião não carregue esse tipo de herança genética, né? Então, tem uma infinidade de aplicações onde o sequenciamento é fundamental. E isso está tomando, né, volume, tomando corpo no mercado, o que obviamente vai trazer a diminuição de preço e o acesso a mais lugares. Bom, legal. E
um exame que é animador, assim, de certa forma, né? É a biópsia líquida para você diagnosticar câncer, né? É uma coisa, eu acredito que seja muito embrionária ainda, né? Você conseguir fazer apenas uma coleta de sangue e conseguir identificar diversos tipos de sangue, de câncer, né? E existem várias empresas hoje em dia investindo nisso. E minha dúvida é como é que funciona a biópsia líquida, né, para diagnóstico de câncer? E qual o desafio de você conseguir fazer esse exame de uma forma eficiente, né, em termos de custo, em termos de resolutividade, etc. Ótimo. O diagnóstico precoce do câncer é o desejo, né? Que eu acho que é o que a gente gostaria que essas tecnologias todas respondessem. E sequenciamento genético tá muito próximo, né, de ser usado para essa finalidade. Qual que é o grande gargalo hoje, né? Bom, primeiro explicando o que é a biópsia líquida. A biópsia líquida o principal objetivo é fazer o diagnóstico do câncer de forma precoce e de forma não invasiva. Então, através de uma coleta de sangue simples no laboratório, eu posso analisar se existem células tumorais circulando, né, no meu sangue. E isso seria um indício, né, de que eu possa desenvolver um câncer aí o que eu já esteja, né, com um câncer aí num período muito inicial. Qual que é o gargalo para isso? Sensibilidade, a tecnologia já atingiu, né, para diagnosticar aí, ou detectar essas células circulantes. O grande desafio ele está em provar a eficácia desse diagnóstico. Porque quando a gente fala de câncer, a gente tem diferentes estágios, né? Diferentes níveis de progressão da enfermidade. Então, o que eu preciso provar? Que a biópsia líquida ela é eficaz em todos esses estágios. O mais inicial e, claro, o mais tardio já não é o que me interessa muito, eu quero aquele bem inicial. Mas para provar isso, eu preciso passar por um estudo clínico. E esse estudo clínico ele é segmentado. Então, eu preciso de um número X de pacientes que esteja nesse estágio 1, né, de desenvolvimento da doença. Então, eu vou fazer todo esse estudo para provar que a tecnologia foi eficaz em diagnosticar precocemente. Estágio 2, estágio 3 e assim por diante. Então, vocês podem imaginar que isso é mais difícil, né, de, primeiro, recrutar um número considerável de pacientes nesse mesmo estágio, para diferentes tipos de câncer, né? Então, isso leva tempo e é um estudo clínico mais complexo. Nós estamos nesse caminho hoje. Algo que a gente vai atingir aí, talvez, em mais alguns anos. Existem empresas extremamente focadas nisso, né? Eu poderia citar aqui a Grail, foi adquirida recentemente pela Illumina, onde o foco da empresa é isso, é fazer biópsia líquida para fazer o diagnóstico precoce. E estudos já estão acontecendo. Então, é algo que virá, né? É só uma questão de tempo. Bom, e um ponto que você mencionou, que eu achei interessante, é a dificuldade de recrutamento que você tem, né? Você tem que recrutar para biópsia líquida o paciente que está no estágio 1, estágio 2, estágio 3, então me parece um pouco mais difícil do que o normal, né? Do que o recrutamento de um ensaio clínico normal, né, para um medicamento, né? E eu fico pensando, uma coisa que aconteceu agora na pandemia, os ensaios clínicos eles passaram a ser virtuais, né? Então, será que agora, o mundo está mais conectado, né, por conta da pandemia, será que agora a quantidade de pacientes elegíveis a um clinical trial, a um ensaio clínico, ele aumentou, né? Um exemplo seria pacientes estágio 1 de câncer na Oceania, que antes não estariam elegíveis a um ensaio clínico da Grail, por exemplo. Agora eles também podem compor essa base de pacientes. Eu não tenho dúvida, eu acho que isso veio para tirar esses gargalos, né, de recrutamento por site, que era algo muito físico, né? Então, hoje você consegue fazer de forma mais colaborativa, recrutando sites, como você disse, em diferentes regiões geográficas,
e aumentando esse número, né, de pacientes para compor o estudo clínico. Essa é uma facilidade, sem dúvida nenhuma, até o próprio treinamento da equipe clínica, né, que vai participar desse estudo clínico, você pode fazer online, né, e aí sim dar continuidade a esse recrutamento, etc. Então, acho que é um gargalo que pode ser bem diminuído, né, com essa facilidade, e aí a gente fica com outros gargalos aí que eu acho que é justamente, né, fazer essa triagem, né, de maneira adequada dos pacientes em cada estágio, etc., mas que não tem como mudar esse aspecto. Mas, sem dúvida, a tecnologia ajudaria em ampliar o acesso, né, para trazer esses pacientes. Bom, perfeito. É bom a gente ver que de toda essa tragédia, pelo menos alguns pontos positivos aí surgiram da pandemia, né? E queria te agradecer, Patrícia, pela sua presença e por nos ensinar tanto aí sobre essa área que a gente gosta tanto de estudar aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar esse tema sempre e adorei o bate-papo aqui. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia.